João capítulo 19, 2 versos apenas, eu quero bater um papo com você nessa noite de maneira muito rápida e prática, trazendo uma palavra sobre compaixão. Uma palavra sobre compaixão. João 19 diz: quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele mais amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo, abro aspas aqui, João, a recebeu em sua casa. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, as últimas palavras de Jesus lá da cruz nos conduzem para uma estrada para dentro do coração de Deus de uma forma especial. Dizem os teólogos, inclusive você vai ver muitas mensagens falando sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Mas eu quero pensar nessa noite que Jesus optou por deixar de lado suas dores, as suas angústias, dedicando-se a cuidar dos pecadores como eu e você, que naquela época ali estavam ao lado de Jesus. Então, no momento de dor, Jesus pronuncia lá do seu púlpito, que naquele momento o seu púlpito era a cruz. Ali ele estava colocando uma mensagem vívida, e mais uma vez, ele não estava pensando em si mesmo. Agora ali está cuidando de Maria, a sua mãe, e de João, o seu discípulo amado. Então, uma das palavras de Jesus lá na cruz, e eu creio que é a mais tocante de todas as outras, é a palavra de compaixão. E o que se pode aprender com essa palavra de compaixão que o Senhor traz ali na cruz, naquele momento de dor, naquele momento de aflição, naquele pré-morte? 2 coisas pelo menos, e é sobre essas 2 coisas que eu quero falar com você. Primeira coisa, dentro dessa palavra de compaixão, desses últimos momentos de Jesus ali na cruz. Primeiro, a compaixão de Deus por quem sofre de solidão. Vou repetir. A compaixão de Deus por quem sofre de solidão. Antes de ficar tudo escuro, e Jesus chorar por se sentir abandonado pelo Pai, ao ponto de único momento, a única passagem na Bíblia que Jesus não chama Deus de Pai, e sim de Deus, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus, sentindo ali abandonado pelo Pai, ele tomou algumas decisões sobre Maria, sua mãe. Tem algo muito tocante em Jesus, porque mesmo sofrendo na cruz, ele se preocupa com alguém, se preocupa com uma pessoa, se preocupando com a salvação do mundo, se preocupando com a tristeza e com a solidão que a sua mãe sentiria depois que ele fosse embora, preocupado com o seu amigo, seu melhor amigo, seu amigo mais íntimo, João, que não teria mais a sua presença física ao seu lado. Maria, depois de dedicar toda a sua vida a Jesus, estava sofrendo muito e se sentindo sozinha. O marido dela, José, provavelmente já tinha morrido, porque a Bíblia não faz mais nenhuma menção dele nesta época. A última vez que o nome de José foi mencionado, Jesus tinha 12 anos de idade quando ficou lá no templo. Depois disso, José não é mais mencionado, enquanto Maria, a mãe de Jesus, continua aparecendo durante o ministério de Cristo, inclusive no dia da sua crucificação. Jesus, como filho mais velho, se tornou então o principal apoio e companheiro de sua mamãe. E a gente sabe pelos evangelhos
que depois de crescido, os outros filhos de Maria não se davam muito bem com Jesus, não acreditavam nele e achavam que ele não batia muito bem da cabeça. Que negócio é esse? Desse cara crescer com a gente aí, jogar bola com a gente, tá ali junto com a gente e de repente dizer que é filho de Deus. Mas durante toda a sua vida, até aquele ponto, Maria havia sofrido muito por causa desse seu filho. Sofreu com os insultos e as acusações durante a sua gravidez miraculosa, sua gravidez sobrenatural, grávida do Espírito Santo. Maria sofre na viagem e na hora do parto, ao ter que dar luz em um local desapropriado, um local desprovido de todo o conforto. Maria sofreu ao ouvir que Herodes queria matar o menino e matou outros meninos tentando achar o menino Jesus. Maria sofreu com o exílio no Egito, saiu da sua casa, da sua terra, e teve que se refugiar numa terra estranha. Maria sofreu quando constatou que o filho era rejeitado e perseguido pelos homens. Maria sofreu ao ver a forma como Jesus era tratado até mesmo pelos seus irmãos. Maria sofreu sem José ao seu lado para liderar e cuidar do seu lar como sacerdote da casa. E agora Maria está sofrendo com os horrores da crucificação de Jesus. Imagine aquela mãe testemunhando a multidão escarnecer dos seus filhos, do seu filho. Os malfeitores o insultar, um ladrão do seu lado crucificado, rindo e debochando dele, dizendo: já que você diz que é filho de Deus, desce daí você e aproveita, tira a gente daqui. Viu as roupas do seu filho ser sorteadas, viu os mestres da lei zombando dele, viu os soldados agrediram com tanta crueldade que quando ele pediu água, que estava com sede, deram fel para ele beber. Enquanto ele sangrava, ele abençoava quem estava ao seu redor. Maria viveu literalmente o que Simeão havia profetizado a seu respeito, lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 34, quando diz: então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Em outras palavras, era como se Simeão dissesse para Maria: olha, Maria, seu filho será uma bênção. Seu filho será uma bênção para as nações, mas ele vai sofrer por causa disso. A missão dele custará a vida dele. E você, Maria, não ficará imune aos sofrimentos dele. Você irá sofrer muito. Você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Foi isso que Simeão disse para Maria acerca de Jesus. Sabedor de tudo que Maria havia passado, estava passando ainda e passaria após a sua morte. Jesus então redobrou o cuidado com a mãe. E como ele era o mais velho, responsável pela mãe, nenhum de seus irmãos ou outros filhos de Maria ainda criam nele, Cristo decidiu que proveria para a mãe uma companhia à altura. João, o seu discípulo amado: mulher, eis aí o teu filho. E alguns detalhes interessantes desse episódio merecem a nossa cuidadosa observação. Porque enquanto Jesus proferia as suas palavras lá da cruz, os soldados repartiam entre si os pertences de Cristo. O turbante que Jesus colocava sobre a cabeça quando estava num sol escaldante, ficou com um dos soldados. As sandálias ficaram com outro soldado.
O manto, uma espécie de toga ou sobretudo, ficou com mais um outro soldado. A cinta ficou ainda com outro. E sobrou a peça chamada túnica, sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Decidiram então por essa túnica ser muito bonita e quem sabe valer até um preço legal, já que não dava para repartir, decidiram sorteá-la para ver com quem ficaria aquela peça. E muito interessante esse detalhe, porque não apenas porque era o cumprimento de uma profecia, porque você vai ver o salmista lá no capítulo 22, verso 18, dizendo: repartiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte sobre as minhas vestes. Então, ali havia o cumprimento de uma profecia, e além disso, também revela aqui o carinho, o cuidado, a atenção de Jesus com as pessoas que mais se importavam com ele. Então imagine a cena. Estava ali, aos pés da cruz, muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia, para que pudessem servir o Mestre. Ali havia também algumas mulheres que tinham sido curadas e de espíritos malignos e de enfermidades. Maria de Magdala, que nós conhecemos como Maria Madalena, a qual diz a Bíblia que saíram dela 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e umas outras, a quais prestavam assistência com os seus bens. Então não é improvável que as 4 mulheres, aos pés da cruz, elas tinham dado a Jesus as suas vestes e sandália. Portanto, além de demonstrar que a profecia do Salmo 22 estava sendo cumprida, queria também ali mostrar a atitude dos 4 soldados em relação à atitude dessas 4 mulheres. Enquanto alguns abençoam o Cristo, enquanto alguns doam a sua vida, doam os seus bens para o reino, outros estão ali para sugar, estão ali para tirar. Mas outro dado importante é que a túnica sem costura, a 5ª peça de roupa que fora sorteada pelos soldados, era culturalmente entregue ao filho pela mãe. Então há uma tradição judaica que diz que Maria entregou essa túnica a Jesus quando ele saiu de casa. E a relevância dessas informações se dá porque há uma aparente associação entre as palavras de Jesus e o que fizeram os soldados romanos. Porque imediatamente após os soldados lançarem sorte pela túnica de Jesus, nós lemos lá no versículo 24 e 25, e junto à cruz estava a mãe de Jesus. Então no versículo 26, diz que quando Jesus viu a sua mãe, ali ao lado do discípulo a quem ele mais amava, disse: mulher, eis aí o seu filho. Porque no exato momento em que estavam jogando sorte para ver com quem ficava a túnica, porque naquele momento ela havia estado lá o tempo todo, assistindo e chorando a dor do seu filho morrendo, porque ele não havia reconhecido e falado com ela antes. Teria sido por causa dessa túnica sem costura? Creio que sim. Suas vestes externas e suas sandálias não tinham qualquer significado, mas quando eles tocaram na túnica, tocaram algo próximo do coração dele e da mãe. E as vestes que Maria havia feito para ele, ali estava sendo agora sorteada. Jesus então olha para a mãe e vê a mãe olhando para aquela túnica que tinha dado para o seu filho. Imagina a mãe chorando de dor, vendo todo aquele sofrimento, e ele olha para a mãe então e profere as palavras de compaixão, exatamente quando os soldados começaram a sortear a túnica que ela deu para ele com tanto amor. Jesus então disse para ela: mulher, você não vai ficar sozinha. Eu vou colocar alguém do seu lado para cuidar de você. Eu vou colocar alguém especial para não te abandonar. Eu vou colocar alguém do seu lado para cuidar dos momentos que você mais precisar. Porque, mulher, eu sei o quanto tudo isso te faz sofrer, mas eu não te deixarei só.
eis aí quem eu tanto amo, e eu vou colocar ele para acompanhar você. Eis aí alguém que irá caminhar com você de agora em diante. Eis aí alguém que vai conversar com você. Eis aí alguém que vai chorar com você. Eis aí alguém que vai sorrir com você. Eis aí alguém que vai cuidar de você. Eis aí João, eis aí o seu filho. Você não vai ficar sozinho. É por isso que nessa noite nós trouxemos você nesse culto aqui do amigo, dizendo: você tem um amigo, pode contar com a gente, você não está sozinho. Jesus pronunciou palavras de compaixão. Maria, você não ficará sozinha. Maria, você não vai sofrer sozinha. Maria, eis aí o teu filho. Maria, aí está João. E assim, irmãos, que com a gente, comigo e com você é a mesma coisa. Deus sente as nossas dores. Deus, Ele vê a nossa solidão. Deus, Ele se importa com as nossas pequenas coisas. As que mais valorizamos, Ele providencia para nós a comunhão. Eis aí, ou seja, tire os seus olhos de si, tire os seus olhos da crise, tire os seus olhos da dor, tire os seus olhos do que te faz sofrer, tire os seus olhos do que você está nesse momento sentindo e olhe para aquilo que Deus está dando para você. Deus está dando gente para andar com você, para cuidar de você. Eis aí João, eis aí seu amigo que te convidou. Olhe para a comunhão que Deus está trazendo para você. Então essa é a primeira coisa que eu quero pensar com você nessa noite, a compaixão de Deus por quem sofre de solidão. Tem hora que você se sente só, tem hora que você se sente abandonado, frustrado, decepcionado, sozinho. Eu quero dizer para você que aqui você na Pibaçu encontra uma família. Aqui você encontra pastos verdejantes, águas tranquilas e aprisco seguro. Mas não é só aqui. É claro que nós estamos em uma cidade abençoada com dezenas de igrejas maravilhosas. Dezenas de pastores abençoados. Gente preocupada também com o reino de Deus e preocupado com pessoas. Mas eu quero dizer para você que se você escolher caminhar neste rebanho que nós chamamos carinhosamente de rebanho Pibaçu, aqui o nosso negócio é gente. Mas há uma segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite. É a compaixão de Deus pelo pecador arrependido. Segundo, a compaixão de Deus pelo pecador arrependido. Quando Jesus foi preso, nós observamos, conhecemos a história, nós vemos que todos os discípulos o abandonaram e fugiram, todos, sem exceção. Jesus os havia advertido daquela possibilidade. Eles, contudo, contestaram a declaração do Senhor. O fato é que quando Jesus foi preso, todos os deixaram e fugiram exatamente como o Senhor havia dito lá em Mateus 26, 56. Anás, o sumo sacerdote, durante o interrogatório, até provocou Jesus perguntando pelos seus discípulos: cadê seus amigos? Cadê aquela galera que andava com você? Ou aquela galera só anda com você quando está tudo bem? Aquela galera só anda com você quando está com dinheiro no bolso? Aquela galera que só anda com você quando é momento de festa? Agora, no momento de dor, de luta, de perseguição, fugiu todo mundo te abandonou? Cadê aquela galera? E a razão para os discípulos o terem abandonado, óbvio que foi medo, óbvio que foi vergonha, óbvio que foi escândalo. Eles viram em Jesus um escândalo ou uma pedra de tropeço, porque a palavra grega para escandalizar é a mesma palavra para tropeçar. Em outras palavras, os discípulos não queriam um escândalo, eles não queriam tropeçar e cair com Jesus, ou por causa dele, eles não queriam se entregar por Jesus. Na verdade, eles não estavam querendo morrer por Jesus.
E essa atitude dos discípulos nos remete ao que Satanás disse a Deus por ocasião do início da provação lá no livro de Jó. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Então basta nós olharmos nas páginas da história para constatarmos com pesar o enorme valor que as pessoas dão à vida física, à vida material, em detrimento dos princípios éticos e morais e até a própria alma. As pessoas abrem mão da sua ética, abrem mão dos seus princípios, abrem mão da moral, por cargos, por poder, por dinheiro. João e os discípulos, como muitos ainda hoje, tinham convicções profundas, mas não suficiente para sofrer por causa delas, não suficiente para abrir mão de certas coisas por causa delas. Foi por isso que eles abandonaram Jesus e fugiram. Mas João, graças ao bom Deus, ele decidiu voltar para perto de Jesus. E para sua surpresa, para a surpresa de João, João descobriu que Jesus não o repreendeu, ao contrário, Jesus concedeu-lhe o privilégio sem igual, que era cuidar da sua mãe, cuidar de Maria. E daquele momento em diante, o discípulo recebeu Maria em sua casa, como diz o texto que nós lemos. Então esse incidente na vida de João nos revela verdades consoladoras sobre o caráter de Deus. Preste atenção, meu irmão. Aqui está algo lindo sobre o caráter de Deus, que Ele não aplica juízo ao pecador arrependido, Ele sempre se compadece do pecador que se arrepende e retorna. Deus sempre aplica o perdão para o pecador arrependido. Sempre. Jesus podia falar: olha, João, quando eu mais precisei de você, você me abandonou. Eu deixar minha mãe aos seus cuidados? Você provou que não é meu amigo quando fugiu? Não. Ele não emitiu nenhum juízo de valor ou de denúncia contra aquele jovem, porque aquele jovem arrependido volta à cena onde Jesus está. Volta arrependido. E esse voltar arrependido para o Senhor é o que mais importa. Por isso, nessa noite, não importa o que você fez ou faz. Se isso que você faz ou fez, se isso dói no seu coração e te incomoda, o Senhor está pronto para cuidar de você e amar você. E eu quero finalizar pensando em algumas perguntas que eu queria deixar para que você pudesse responder durante a semana no seu coração. Pensando na seguinte pergunta: como é que você está sentindo? Como Maria? Sozinho? Sofrendo, sem companhia? Sem esperança? Quem sabe uma coisa que você lutou tanto tempo está indo embora. Quem sabe um casamento que você lutou tanto está acabando. Quem sabe uma empresa que você sonhou e não está conseguindo manter. Com a túnica sendo sorteada pelos outros? Será que é assim que você sente? Como se alguém tivesse interferindo na sua vida, sorteando as coisas que você tem? Com o coração ferido? Como você está sentindo? Como João? Arrependido? Quebrantado? Quem sabe você esteve longe da cruz? Fugiu da cruz por um tempo porque foi difícil, dá medo, abandonar algumas coisas que de fato nos dão prazer, e às vezes prazeres carnais, e abandonar isso
nos causa talvez até mesmo escândalo, ou seja, medo de cair. Quem sabe você deixou Jesus em troca desses desejos, mas agora você retorna olhando para a cruz, olhando para o Cristo, olhando para o crucificado, olhando para alguém que não está aqui te acusando de nada, porque ele reconhece que todos nós estamos num processo, que eu tenho falado isso aqui há muitos anos, dizendo o que me difere de você é que talvez o meu pecado seja diferente do seu, mas a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Todos nós precisamos desta graça. E essa graça, essa compaixão, Deus tem para você nessa noite. E Ele diz, eis aí. Não é eis aqui, é eis aí. Ou seja, é fora de você, é longe do seu passado, é sem a antecipação do seu futuro, é aí do seu lado, é agora. Portanto, tire os olhos de você, tire os olhos do seu problema, tire os olhos do seu passado, tire os olhos até mesmo do seu futuro, pelo menos momentaneamente, tire os olhos daquilo que te faz sofrer, tire os olhos do mundo, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Eis aí, é fora, eis aí teu filho, ou seja, eis aí alguém para conviver com você, ao seu lado, alguém que quer caminhar com você, alguém que quer ter vida na vida com você. Eis aí a Pibaçu, eis aí o rebanho Pibaçu, eis aqui a comunhão dos irmãos, portanto, caminhe com a gente, chore conosco, consagre conosco, console-se conosco, confraternize-se conosco, faça parte desse rebanho. E para Pibaçu, para o rebanho Pibaçu, para a minha igreja amada, a palavra é, eis aí a tua mãe. Ou seja, eis aí uma tarefa para você. Eis aí o corpo de Cristo, para você servir. Eis aí alguém precisando de cuidado. Eis aí alguém que precisa do seu ombro. Eis aí alguém que precisa do seu pastoreio, portanto, cuide dele, cuide dela, caminhe com ele, caminhe com ela, chore com ele, chore com ela, console-o, contribua com ele, tome-o para si, diz, levou-o para casa, o verso 29, 27, tome para si. Leva para a sua casa, leva para o seu PG. Fica de pé, igreja. Feche os seus olhos. Faça uma autoavaliação neste momento. Feche os seus olhos e eu queria convidar você a fazer uma autoavaliação. Senhor, o que eu devo deixar para trás? O que eu devo esquecer? Senhor, o que eu devo fazer depois de tudo que eu ouvi? Senhor, eu preciso tanto de um mestre, porque tem hora que meu barco parece que vai afundar. Tem hora que parece que eu estou naufragando. O texto diz, quando pensamos sobre tempestade, que Pedro andou sobre o mar durante alguns passos e começou a afundar, quando tirou os olhos do Senhor e olhou para as ondas, para o mar encapelado. Mas Pedro só afundou na ida. Na volta, ele continuou andando sobre o mar, porque na volta ele estava com o Senhor. Por isso, eu queria que você entendesse que você não está só. Esse culto do amigo